Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué. Hoje nós estamos aqui para a nossa terceira aula da lição bíblica dos adultos. Nós estamos falando sobre a história de Jó, o tema dessa revistinha muito maravilhoso, por sinal. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó é o tema dessa revistinha, desse trimestre. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero agradecer a você que tem se inscrito no nosso canal. Eu quero falar que o crescimento desse canal, obviamente, é para a honra e a glória do Senhor, mas também é por causa de você que tem compartilhado, né? Nós tivemos um aumento aí bem relevante, né, de 400 inscritos, e a maioria dos inscritos foram alcançados através de compartilhamento. Então, quando você compartilha o nosso vídeo, as pessoas têm mais acesso, têm mais visualização e assim conseguem se agregar ao nosso canal. Fico muito feliz por isso. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Eu tenho uma novidade para falar para você, que eu criei um canal no Telegram. Nesse canal do Telegram, gente, eu estou compartilhando os slides das nossas aulas. Eu estou compartilhando ele aberto para que você possa modificar, fazer uma alteração em alguma coisa ou outra que você ache relevante e você poder reutilizar esse material aí na sua escola dominical, onde quer que você vá ministrar, ou então para você guardar mesmo para você, a guisa de enriquecimento pessoal, tá bom? Esses são os avisos que eu gostaria de dar aqui para você. O nosso tema de hoje é um tema bem sério, onde nós vamos estar falando sobre a realidade de Satanás. É muito importante, todo tema, né, na verdade, que diz respeito à palavra de Deus é importante, mas esse é importante porque vai se tratar do inimigo da igreja, né, o nosso adversário. Então, essa é a nossa lição, basicamente, de hoje. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. E antes dessa oração, eu gostaria de pedir, se você está chegando aqui agora, você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal. O nosso primeiro vídeo teve bastante visualização, né? Teve mais de 6.000 visualizações. Já pensou se todas essas pessoas tivessem se inscrito? Nosso canal já tinha crescido mais. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais relevante o YouTube entende que o canal é e vai divulgando cada vez mais. Então é importante que você se inscreva. Se você já é inscrito, mais uma vez, meu muito obrigado. Você pode aproveitar também e nos ajudar deixando o seu like, o joinha e compartilhando, como eu já falei, com o maior número de pessoas. Amém? Sem mais demoras, vamos então fazer uma oração e já iniciaremos a nossa terceira aula sobre o livro de Jó. Amém? Senhor meu Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para mais uma vez compartilhar o pouco de conhecimento que o Senhor tem nos dado, para enriquecer a vida desse irmão, dessa irmã que está agora nos assistindo, seja no celular, seja no computador. Pai, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor nos inspire, nos dê ousadia e que a Tua palavra seja clara, Senhor. O nosso objetivo não é ser melhor do que ninguém, o nosso objetivo é ser claro na transmissão da Tua palavra. Em tudo, Senhor, que o Senhor seja glorificado. Como diz o Salmo, não a nós, mas a Ti nós rendemos glória, somente a Ti. Pai, e que se algum irmão ou irmã estiver enfrentando uma dificuldade na sua fé, que a Tua boa mão o alcance essa mulher, alcance esse irmão, esse jovem, essa jovem, e o ajude a passar pelo vale da sombra e morte, ajude-o a enfrentar essa grande provação que ele ou ela está enfrentando. Nós oramos pedindo, meu Deus, que a Tua palavra vá nesse momento e cumpra o resultado para o qual ela será enviada. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para a nossa terceira aula. Mais uma vez, como de costume, eu quero compartilhar com você aí o sumário da nossa lição. São 13 lições, nós já passamos pela primeira lição, da qual falamos sobre o livro de Jó. Já falamos da segunda lição, quem era Jó. E agora nós estamos na nossa terceira aula, Jó e a realidade de Satanás. Lembrando que o comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves, grande homem de Deus. Então vamos lá. Aula de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Nosso texto áureo está em Jó, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então veja, entre os filhos de Deus aqui é uma referência aos anjos, tá? O termo filhos de Deus também pode ser atribuído a pessoas.
tá? Mas nesse texto aqui, a indicação é que se trata dos anjos. Há uma reunião entre os anjos e aí Satanás se apresenta entre os anjos, né, que aqui é chamado de filhos de Deus, onde vai desenrolar então a história da aprovação de Jó e da acusação e das propostas que Satanás vai fazer com Deus, que se Deus, por exemplo, permitisse a prova, Jó negaria a Deus. E dentro dessa conversa, então, se desenrola o sofrimento de Jó. Então, esse é o nosso textual. A verdade prática diz que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade e só venceremos com armas espirituais. Isso aqui é bem simples de entender, né? Uma luta de boxe, por exemplo, no boxe, ou seja lá qualquer que seja a batalha que nós estejamos enfrentando, se é física, obviamente que nós vencemos com a força do braço. Como nós estamos lidando com o assunto espiritual, nós vencemos, obviamente, por armas espirituais. Por isso que Paulo, em um dado momento do ministério dele, ele vai dizer que as armas da nossa milícia ou exército não é carnal, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. Fortalezas do diabo são sofismas, né? São as metodeias, os métodos, né, que Satanás usa para poder ludibriar e vencer o povo, o povo de Deus, como nós vamos ver no decorrer da aula. O propósito do diabo, em primeira instância, é dominar a mente. Né? Domina a mente e aí domina o corpo. Até que se usam, né, uma linguagem que diz que as pessoas que são servas do diabo são chamadas de cavalo do diabo. E é uma metáfora para entender. Por mais que o burro seja bravo, a mula, o cavalo, quando ele é domado por um instrumento de controle, que nós chamamos lá no Nordeste de cabresto. Põe aquela ferramenta na boca do cavalo e aí você consegue controlar. A ideia é que Satanás, quando controla a mente das pessoas, ele controla, obviamente, o resto do corpo, porque a cabeça é o que direciona o corpo. Então, as nossas armas para enfrentar no mundo espiritual também devem ser espirituais, porque estamos lidando com armas espirituais. E a pergunta, então, é onde que nós conseguimos essas armas espirituais? O apóstolo Paulo diz, poderosas em Deus. Então, essas armas espirituais contra as obras das trevas, ela vem de Deus. Nós somos fortalecidos por Deus e em Deus. É basicamente isso que a nossa verdade prática vai nos dizer. Satanás é um ser espiritual, estamos em guerra contra ele não gosta nem um pouco do povo de Deus, mas nós temos armas para enfrentá-lo. O nome de Jesus é uma delas, a palavra de Deus, a oração, são armas essenciais e efetivas contra os embates de Satanás. Amém? Vamos então para o nosso texto bíblico, leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6 ao 12, e capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim, versículo de número 6 do capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Jó, a Deus, debalde, ou à toa, né? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, essa é a leitura que vai nos mostrar o desenvolvimento no mundo espiritual do que está ocorrendo
para que Jó vá enfrentar toda essa prova. Lembrando, nós estamos lendo a história de Jó como leitores oniscientes. Eu falei isso na primeira aula. Ou seja, nós temos o livro em nossa mão e aí nós começamos do capítulo 1 e vamos ao 42 e sabemos o desenrolar da história. Mas Jó, quando estava vivendo isso, não. Ele não sabia o que estava acontecendo por trás dos bastidores ou das cortinas do mundo espiritual. Nós sabemos então que o que está ocorrendo ou o que vai ocorrer na vida de Jó começou no mundo espiritual. Satanás quer arrebentar com a vida de Jó, mas ele não tem autoridade para isso. Ele é limitado. Ele só vai até onde Deus permite, até onde a soberania de Deus permite que ele vá. Então, no capítulo 1, Deus permite que Jó sofra alguma perda e Satanás vai lá e arrebenta com Jó, arrebenta mesmo. E no capítulo 2, então, ele volta a falar com Deus, Satanás, e vê que Jó ainda não blasfemou. E aí ele pede permissão mais uma vez para vir novamente até Jó, tocar novamente agora nele. A primeira perda foi perda material, a perda dos filhos, nós já vamos falar disso. E a segunda perda, então, é quando Jó vai sentir na pele uma dor insuportável, uma dor muito forte. Então, são 2 níveis de provação que Jó enfrenta, do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, dentro desse texto aqui, dentro dessa perícope de texto, nós entendemos que Satanás é um ser espiritual real e que não gosta nem um pouco de nós, mas que, contudo, ele é limitado. Ele é limitado pela soberana vontade de Deus. Às vezes as pessoas fazem alguma sarge, talvez você já tenha visto isso no Facebook, em algum lugar, de uma imagem representando Jesus e de uma outra imagem representando Satanás, tipo, como se estivesse fazendo um teste de força de braço para ver quem que é mais forte. Isso não existe na realidade. Satanás jamais terá força para combater contra o nosso Deus de igualdade. Satanás é criatura e Deus é criador. Então, por isso, nós já podemos alegrar o nosso coração sabendo que nós estamos enfrentando um inimigo que é criatura, que apesar de fato ter poder, ele não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é Deus. E Deus, tendo todo o poder, pela glória e misericórdia de Jesus, habita em nós por meio do Espírito Santo, e isso nos faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que somos vencedores quando estamos em Deus. Vamos para a introdução da nossa aula? A nossa introdução é basicamente levar os alunos a entenderem que ao ler o livro de Jó, podemos notar que o diabo é um ser real. Em segundo lugar, nós vamos notar que o livro de Jó apresenta características pessoais ao se referir a Satanás. E em terceiro lugar, é importante evitar os extremos, superestimar Satanás e subestimar o inimigo. Então, nós temos esses 2 extremos. Tem pessoas que superestimam, acham que Satanás é o todo-poderoso, e vê Satanás em tudo, vê o diabo em tudo, Uma dor de cabeça, um gato preto que pula no muro, as pessoas já acham que é o diabo. Então, superestimando ou achando que ele pode fazer o que quer e tudo mais. E tem um outro extremo também, que é aqueles que acham que Satanás não é nada, Aqueles que acham que pode sair por aí proferindo palavras contra o diabo, por exemplo, pisa na cabeça do diabo ou invocando mesmo o diabo para poder humilhá-lo, expulsando. Isso é coisa que não se faz, não é bíblico. Então nós temos que ter o equilíbrio, não podemos superestimar, certo? Ele não tem todo o poder, é uma boa ideia, e não podemos subestimar, ele também não é tão fraco assim. Então, o entendimento bíblico nos ajuda a encontrar esse equilíbrio para que a gente não subestima o nosso adversário, porque ele é o nosso inimigo, mas também para que a gente não venha super vangloriar ele, tá bom? O nosso primeiro tópico, então, vai tratar do livro de Jó e a natureza de Satanás. Em primeiro lugar, o nosso subtópico vai destacar que Satanás é um ser espiritual. Acompanha aí comigo na tela que o livro de Jó não procura provar a existência de Satanás, apenas o apresenta. O livro de Jó não vai procurar explicar a origem do diabo, simplesmente o apresenta. Dê uma olhada aí comigo na tela, é uma questão muito interessante. Por que falar do diabo?
Bom, a resposta está em 1 Pedro capítulo 5:8, que o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, por que falar do diabo? Por que termos uma escola dominical, uma aula, só para falar do nosso adversário? É muito simples. Porque ele é nosso inimigo e seria uma tolice ir ao campo de batalha ou estar em guerra com alguém sem conhecer o inimigo. Não existe isso. Nós estamos em guerra contra o diabo e precisamos saber basicamente como que ele é, como que ele age, para nos preparar para os embates. Por isso, estudamos sobre o diabo. Tudo bem? Então, essa é uma resposta do porquê estudarmos sobre o diabo. Eu quero destacar uma coisa aqui bem interessante que a revistinha não tem, mas é muito importante. O significado do nome. Significado de Satanás. A palavra hebraica para Satanás aí é Satã, que significa adversário. Vem do verbo. Essa palavra no seu verbo significa esperar em emboscada como um adversário e se opor. No grego, aí nós temos algumas palavras, mas eu destaquei essa, que é diabolos, dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade. A identificação pessoal de Satanás como o diabo é declarada em Apocalipse 19, versículo 9, capítulo 20 e versículo 2, quando vai falar que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, o significado do nome, ele já traz enraizado no significado do nome a sua natureza. Ele é adversário. Adversário de quem? Adversário de Deus. Vale a pena destacar aqui que a palavra adversário ela é genérica. E algumas vezes eu não quis trazer isso aqui, mas você pode dar uma pesquisada em uma concordância bíblica, que às vezes a palavra adversário ela é usada para falar de pessoas, certo? É genérico. Por exemplo, Davi, adversário de Golias. Um exemplo, tá? Um exemplo genérico aqui. É a mesma palavra. Uma pessoa, quando é oposta a outra, ou quando acusa o outro, é um diabo. Por isso que Paulo vai nos advertir contra a maledicência, porque quando nós acusamos alguém, quando nós maldizemos alguém, nós estamos sendo um diabo na vida de alguém. Isso é interessante. Mas em se tratando do diabo aqui no texto, é uma referência a Satanás, porque temos acusadores e temos o acusador dos nossos irmãos, que é a antiga serpente, Satanás. Então vale a pena destacar o significado do nome dele ali. Assim como o nome Yeshua ou Jesus, aquele que é a salvação, aquele que traz a salvação, o nome de Jesus já implica o significado da missão dele. Isso era muito comum na cultura judaica, você dar um nome com um significado. Dando continuidade, então, por que estudar o nome dele? Porque o nome revela o caráter, como eu estou te falando aqui. Primeiro, a Bíblia vai falar do diabo como sendo aquele que é o sedutor de todo mundo, lá em Apocalipse 12, o grande dragão, a antiga serpente, uma referência a Gênesis 3, né? Acusador de nossos irmãos, o adversário, 1 Pedro 5:8, Beelzebu, que é o mestre das moscas, o inimigo, o maligno, mentiroso, homicida e pai da mentira, o Deus deste século, o príncipe deste mundo e tentador. Mais uma vez, enciclopédia da cultura cristã. Então veja que os nomes dados a ele não tem um nome específico, mas características que o definem. Por exemplo, acusador dos nossos irmãos, o inimigo, o valente, o príncipe desse mundo, a serpente, a antiga serpente, o dragão, são tudo nome dado a Satanás, mas não que seja esse o nome exato dele, mas que as características daquilo que ele faz. Por exemplo, mentiroso, homicida, que nunca se firmou na verdade. Isso implica em que ele veio com essa missão de mentir, apesar dele falar alguma verdade, mas a verdade do diabo sempre é uma verdade distorcida. Nós temos isso, e quando eu falo isso, eu falo da intenção com que ele pode proferir uma verdade. Por exemplo, lá em Atos 16, nós temos o caso em que Paulo ele está passeando ali e a moça de Filipos, que tinha um espírito de Pitom, um espírito adivinho, vai
e aponta para Paulo e fala que Paulo é um homem de Deus e que o povo deveria ouvi-lo. Isso de fato é verdade. Paulo era homem de Deus, mas o que o texto deixa implícito é que a obra de Deus não precisa ser patrocinada pelo diabo. Nós não precisamos ser benditos pelo diabo. Nós já somos benditos por Deus. Deus nos chama de bem-aventurados. Então, é importante entender isso aqui e ver o significado dos nomes. Esse aí é o motivo, porque o nome revela o caráter. O segundo subtópico da nossa lição vai apontar que o diabo ele é um ser criado. Vamos acompanhar comigo na tela? Mesmo sendo um ser espiritual, ele não é autoexistente, porque foi criado. Autoexistente é um atributo de Deus. Tudo bem, gente? Deus ele é autoexistente. Essa é uma forma que os teólogos usam para se falar da eternidade de Deus. Dentro da nossa percepção de tempo, nós não conseguimos definir um início para Deus. É uma coisa muito louca, né? Dentro da nossa percepção de tempo, não tem como. Deus é um mistério, né? Mas o diabo ele teve uma origem, ele teve um início. Ele não é autoexistente, ele foi criado. A Bíblia declara que Deus fez todas as coisas perfeitas, em Gênesis 1:31. 1 Timóteo 4:4 também vai falar isso. Isso inclui o anjo Lúcifer, que se tornou conhecido por Satanás. Em Deus e no céu não há pecado. Nós temos as bases bíblicas aí, Hebreus 1:13 e Tiago 1:13. Contudo, Lúcifer pecou e se rebelou contra Deus, 1 Timóteo 3:6, levando consigo 1/3 dos anjos dos céus, Apocalipse 12:4. Como uma criatura perfeita, feita por um Deus perfeito e colocado em um ambiente perfeito, que é o céu, cometeu pecado. Que dúvida, hein, gente? Que pergunta. Vamos continuar. O pecado não pôde surgir de Deus, nem do ambiente de Lúcifer, nem da sua natureza perfeita. De onde então veio o pecado de Lúcifer? Boa pergunta, né? De onde veio então, se temos tudo isso? Vamos ver a resposta no próximo slide. A resposta à queda de Satanás. O pecado surgiu do livre-arbítrio de Lúcifer. Deus fez as criaturas perfeitas e lhes deu natureza perfeita e liberdade perfeita. Mas, com a liberdade, embora boa em si mesma, vem a capacidade para pecar. Portanto, o pecado surgiu no peito de um arcanjo na presença de Deus. Essa fonte aqui é do Norman Geisler. Então, por mais que ele tenha colocado arcanjo, eu não quero mudar porque alguns dizem que Lúcifer na verdade era querubim. Mas, enfim, vamos deixar do jeito que está lá na teologia sistemática do Norman Geisler. Ele continua dizendo assim, que a liberdade é boa, mas contém a possibilidade do mal. Deus fez Lúcifer perfeitamente bom. Lúcifer fez o mal. Deus lhe deu o fato da liberdade, que é algo bom. Lúcifer executou o ato da liberdade para rebelar-se contra Deus, que é uma coisa má. Deus forneceu o poder bom do livre-arbítrio, mas Lúcifer executou a ação ruim do livre-arbítrio. Então, essa resposta do Norman Geisler aí, eu li bem pausadamente para você entender. Lembrando que eu tenho um canal no Telegram, onde eu posso disponibilizar isso aqui para você. Na verdade, eu vou disponibilizar lá. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aí no comentário. É só clicar e entrar lá. Se você não tem essa rede social do Telegram, é muito boa. Ela é bem parecida com o WhatsApp, só que bem mais ampla e sem a necessidade de você ficar salvando o meu contato ou coisa do tipo. E lá eu consigo disponibilizar os slides. Foi um único meio que eu achei assim viável de compartilhar os slides para poder você aprofundar o seu conhecimento um pouco mais. Então não deixe de perder essa oportunidade, é de graça, tá bom? Não vou cobrar nada por isso. Então, voltando aqui, a resposta que Norman Geisler dá para o problema do pecado, aqui no caso em que se trata de Satanás, surgiu do livre-arbítrio, da escolha. Deus é bom, o ambiente que Satanás estava era um ambiente bom, a liberdade que Deus deu para essa criatura era uma liberdade boa, mas com tudo isso, ele usou aquilo que era bom para tomar uma escolha louca, né, que é se rebelar contra Deus e achar que era
possível de se igualar ao nosso Senhor, e por isso ele perde o seu lugar de privilégio, acaba sendo precipitado e hoje se tornou o inimigo ferrenho e declarado de tudo que Deus faz e diz. Esse é Satanás. Respostas para a queda de Satanás. Foi por isso que ele caiu. Em terceiro lugar, nosso terceiro subtópico, que vai falar que Satanás é um ser dotado de personalidade. O que é personalidade? Veja aí comigo na tela que personalidade significa pessoalidade, qualidade ou estado de existir como pessoa. As características próprias e particulares que definem moralmente uma pessoa. Isso é personalidade. Por exemplo, Satanás ele vai argumentar sobre Jó, no capítulo 1, 9 ao 11, quando Deus indaga, né? Satanás, de onde você está vindo? Ele fala assim, não, eu venho de rodear a terra. Aí é Deus quem pergunta. Satanás nem toca no assunto. Mas Deus fala, observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, que se desvia do mal, né? Que teme a Deus. E aí Satanás vai, obviamente, né? Do jeito que ele é malicioso, ele fala assim, lógico, como que Jó não vai te servir se o Senhor pôs um muro em redor dele, da família dele, tudo que Jó toca, abençoa, prospera. Agora experimenta tirar as bênçãos de Jó para ver se ele não blasfema contra a tua face. Então, Satanás ele está usando aqui argumentos sobre Jó. Isso é personalidade. Continuando, como nós já falamos, lá em Apocalipse 12, 10, ele é o acusador dos nossos irmãos. Cláudio Honor Corrêa de Andrade vai dizer que na terra, Satanás advoga o pecado e no céu denuncia o pecador. Olha como ele é terrível, gente. Tem que rir para não chorar. Porque enquanto ele está atuando aqui na terra, ele vai soltando dardos inflamados na mente das pessoas para que as pessoas achem que o pecado é uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, uma coisa deleitosa. E aí ele incita as pessoas ao pecado aqui na terra. Mas quando ele chega na presença de Deus, ele acusa-nos por termos cedido e caído em tentação. Então isso é personalidade, ele acusa. Ele também tentou persuadir Jesus lá em Mateus 4, 1 ao 11, Lucas 4, 1 ao 13. Por exemplo, na tentação de Jesus, você vê que antes de Jesus ir ao deserto, ser conduzido pelo Espírito ao deserto, quando ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus e Deus brada no céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo ou em quem tenho prazer. Então, Jesus tinha plena convicção da revelação. Deus bradou no céu dizendo que Jesus era Filho de Deus. Quando Jesus já está lá no deserto, com fome, né, depois de ter passado tanto período de jejum e consagração, uma das propostas, uma das indagações do diabo é, se tu és o Filho de Deus. Ele está querendo colocar em xeque a afirmação que Deus fez ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes dele ir para o deserto. Antes do deserto, Deus fala, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Quando Jesus está num momento de prova, Satanás vem e fala, se você é de fato filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então veja que às vezes o diabo ele vai tentar distorcer aquilo que Deus falou anteriormente. E nós corremos o risco de cair nessa tentação. De que tipo, se eu sou mesmo homem de Deus, vai acontecer isso. Eu como ministro de Deus declaro isso. Nós não temos poder, gente, para declarar nada. Nós somos apenas porta-vozes de Deus, né? Eu fico muito preocupado com as pessoas que falam, eu como profeta te digo. Eu acredito que Deus usa, mas nós temos que tomar cautela para, num momento desse, nós não estarmos incorrendo nessa tentação do diabo. Poxa, se eu sou homem de Deus, então eu vou fazer uma loucura, assim, para Deus provar que me ama e vou passar na frente de um carro. Isso é loucura, isso é tentar ao nosso Senhor. Nós não podemos fazer isso. Então ele é acusador, ele tenta persuadir. Isso é personalidade. Então o diabo ele é um ser, uma criatura espiritual, mas dotado de personalidade.
Bom, falamos então das características dele. Agora vamos falar das obras dele. No nosso segundo tópico vai falar do livro de Jó e as obras de Satanás. E uma das obras dele é causar dor e sofrimento, que é o nosso primeiro tópico. No capítulo 1, do versículo 11 ao 19, as perdas de Jó, né? Que é quando ele vai lá e indaga a Deus. Olha, se você permitir que ele tenha perdas, ele vai blasfemar. Com a permissão de Deus, Satanás vai lá e vai gerar perdas em Jó. As perdas são basicamente essas: bois, jumentos, ovelhas, camelos, filhos e filhas. É uma perda assim inimaginável. É uma perda assim gritante, astronômica. É uma dor inimaginável. Não simplesmente pelas perdas financeiras, mas pelos filhos. Nós estamos falando de 10 filhos. 10 filhos que se foram de uma vez só. Então, tudo que o diabo esperava era que Jó blasfemasse, mas Jó reage diferente. Veja aí que eu destaquei aí que Jó reagiu diferente do esperado. O esperado seria a blasfêmia, mas ele adora. No versículo 20 do capítulo 1, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Agora eu quero destacar um negócio aqui, gente, para nós, que sentir tristeza, chorar e lamentar, isso faz parte da natureza humana. Deus não nos fez como robôs. Deus quer que você demonstre emoção. Quando você estiver triste, chore. Né? A Bíblia diz assim, ó, quem está triste, chore. Né? É importante que nós, quando estivermos triste, nós demonstramos nossa humanidade. Até o próprio Jesus Cristo chorou lá em João 11:35. Né? Todo mundo conhece esse versículo clássico aqui, quando ele vai lá em Betânia. Lázaro está na sepultura, Jesus vê aquela situação toda e chora. Alguns vão dar a interpretação do motivo do choro. Eu acredito que era simplesmente a humanidade de Jesus. Né? Jesus ele estava se compadecendo, ele chora pela dureza de Jerusalém, quando ele lamenta sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas que a ti são enviados, quantas vezes, como uma galinha que junta os pintuinhos debaixo das suas asas, eu tentei ajuntar-vos, mas vós não quiseste ouvir. Então Jesus Cristo ele demonstrou emoção. E Jó, diante dessa perda, ele vai demonstrar emoção. Veja aí que ele rasgou o manto antes de adorar. E rasgar o manto era o sinal de tristeza. Os enlutados rasgavam suas vestes como símbolo de pesar. Nós temos isso em Gênesis 37, versículo 34, quando Jacó recebe a notícia da possível morte de José. Nós temos isso em 2 Samuel 3:31. Frequentemente, o rasgar as roupas e vestir-se com sacos representavam pesar e humildade. Nós temos outras bases aí. Pó ou cinzas eram colocados sobre a cabeça. Nós temos isso lá em Lamentações 2, Josué 7:6, Ezequiel 27:30. Por exemplo, a barba e os cabelos da cabeça eram arrancados, porque barba e cabelo, na cultura judaica, era sinônimo de honra. Então, a barba e o cabelo eram arrancados ou cortados. Observava-se também um jejum assim bem grande como sinal de tristeza, de saudade daquele que partiu. Então, isso faz parte da natureza humana. Jó lamentou, como qualquer pai faria. Só que em seguida, Jó quebra as expectativas, né? E ele adora. E o que é adoração? Jó adorou apesar da dor e do sofrimento. Jó sabia o que havia acontecido, mas não sabia por que isso havia ocorrido. E mesmo assim, adorou. Então, às vezes as coisas nos envolvem, nós passamos por dor e pesar e sabemos o que está acontecendo. A perda de um ente querido, o desemprego, a tristeza, a enfermidade. Nós sabemos o que está ocorrendo, mas não o porquê daquilo está ocorrendo. E às vezes, por não sabermos o porquê, nós lamentamos e indagamos e perdemos a fé. Só que Jó, mesmo sem entender por que estava passando por tudo aquilo, ele decide adorar ao Senhor. Que exemplo maravilhoso. E aí você me pergunta, qual o propósito da adoração? Afinal de contas, o que é adoração? Nós vivemos uma geração que diz adorar a Deus. Eu quero dar uma dica aí para você que está lá no dicionário bíblico Wycliffe. Dê uma olhada aí comigo como que ele define a adoração.
O propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem religiosa a Deus ou a um Deus, em pensamento, sentimento ou ato, com ou sem a ajuda de símbolos e ritos. A adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição e pressupõe a autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus e não inclui oração por necessidade e ação de graças pelas bênçãos. Então, adoração é você ter Deus como teu alvo. Adoração é você não se preocupar com o que Deus pode te dar. Adoração eu resumiria em você deleitar-se em Deus, você se derramar em Deus, você se impressionar com as características e os privilégios de Deus. A adoração verdadeira é aquela que se deleita em Deus, e a melhor forma de vermos a Deus é por meio da palavra. É na palavra que eu conheço que Deus é bom. É na palavra que eu entendo que sou pecador e que não mereço as misericórdias de Deus. E mesmo assim, Ele, por sua infinita graça, decidiu me salvar. E a resposta que eu dou a essa salvação grandiosa realizada na minha vida é o meu ato de me render a Deus. Ainda que eu tivesse 1001 vidas e desse essa vida para Deus, ainda seria muito pouco pelo que Ele fez por nós. A nossa geração precisa aprender que ir para a igreja é ir já abençoado. Às vezes as pessoas falam assim, tá indo para a igreja, fazer o quê? Tô indo receber minha bênção. Cara, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, a nossa bênção já foi conquistada há muito tempo, lá na cruz do Calvário. Ainda que você não receba uma cura, ainda que você não receba uma porta de emprego aberta, eu não estou dizendo que Deus não vai fazer. Ele faz se Ele quiser e Ele pode fazer isso. Mas se Deus decidisse não curar ninguém, se Deus decidisse não abrir porta de emprego para ninguém, se Ele decidisse não abençoar ninguém de nenhuma forma material, Ele não vai fazer isso, é óbvio, Ele é bom. Ele diz, que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Ele também nos dará do seu Espírito, que é uma grande dádiva, é uma das maiores dádivas que nós temos. Mas voltando ao assunto, se Deus decidisse não nos fazer nada externamente, nós já seríamos muito privilegiados, porque Ele já nos deu o maior presente de todos. Ele já nos deu o seu Filho amado, que morreu por nós na cruz do Calvário, e por isso nós o adoramos. Nós o adoramos sim, pelo que Ele já fez por nós, lá na cruz do Calvário, nos dando acesso a uma vida eterna de gozo e alegria com Ele. Então Jó, ele adorou. Jó, ele adorou porque ele entendeu que a adoração é você estar devotado, entregue a Deus, apesar da dor e do sofrimento que possa nos ocorrer. Que nós aprendamos que a nossa adoração não é circunstancial. Nós não adoramos a Deus simplesmente quando as coisas vão bem. E o fato das coisas irem bem nem sempre quer dizer que é bênção de Deus. O fato de nós estarmos sofrendo, como os amigos de Jó vão entender, não quer dizer que é desaprovação de Deus. Às vezes alguém está passando por um problema e muitos críticos olham e pensam que a pessoa está em pecado, que a pessoa aprontou. E não, a pessoa está mais bem do que nunca com Deus, mas por algum motivo ela está desempregada, por algum motivo está enfrentando a enfermidade, por algum motivo que não entendemos. Por que pessoas boas sofrem? Eu não tenho resposta para isso. Eu só sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Inclusive as coisas amargas da vida. Então, apesar de tudo isso, Jó adorou a Deus. Então nós vimos que o diabo gera dor. Ele também acusa. Qual foi a acusação? Satanás não desistiu tão facilmente, pois voltou ao trono de Deus para fazer uma nova acusação contra Jó. Primeiro, ele vai gerar perdas materiais em Jó, como nós vimos. Isso não fez Jó blasfemar. Ele, muito pelo contrário, adorou. Aí ele volta, o diabo, ao trono de Deus, e aí Deus pergunta novamente.
E aí o diabo fala assim, decide tocar nele e você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Vamos continuar. Foi Deus quem trouxe à tona o assunto de seu servo Jó e Satanás aceitou o desafio. Agora, Satanás propõe uma revanche e agora na revanche ele apela para a acusação. Warren Wiersbe, ele vai comentar que a tese do diabo é que todo homem tem seu preço. Disse Satanás, Jó pode criar outra família e começar outro negócio, pois ainda tem saúde e forças. Permita-me tocar o corpo dele e tirar-lhe a saúde, e sem demora ele o amaldiçoará abertamente. Comentário bíblico expositivo Warren Wiersbe, da editora Geográfica, volume 3, página de número 10. Então veja o que o Warren Wiersbe fala, que na tese de Satanás todo homem tem seu preço. E que apesar das perdas, Jó era muito otimista e ia dar um jeito de conquistar tudo de novo. Mas se Deus tirasse tudo mesmo de Jó, deixasse ele só com vida, Jó blasfemaria contra Deus e Deus decide permitir. Fala, olha, vai e toca nele, mas não mata ele, não toca na alma, não toca na essência de Jó. E aí Jó vai passar uma prova terrível, é uma prova ainda mais terrível. Agora ele está com as perdas emocionais, por causa das perdas financeiras, perda dos filhos, se coloca no lugar dele. A mulher não compreende Jó com razão, né? Não estou justificando aqui o ato da mulher de Jó mandar Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Não estou justificando ela, mas é compreensível que uma mãe que perde 10 filhos e vê o marido e do auge, a lona, numa noite, não é fácil. É compreensível. Então Jó está com a emoção abalada. Agora ele vai ter um problema no seu corpo. Ele vai sofrer na pele uma dor muito grande. Então com isso, o diabo ele vai infligir mais dor a Jó. Acompanhe aí comigo na tela, porque a doença de Jó, ela é uma doença muito forte que a gente não sabe ao certo do que se trata, mas ela tem alguns sintomas aqui. Nós temos o texto em Jó 2,8 que vai nos mostrar que ela gerava uma coceira muito forte. No capítulo 3,13, essa enfermidade gera insônia. Jó ele vai ter feridas e crostas supurantes, isso está no capítulo 2, versículo 7. Pesadelos, mau hálito, perda de peso, está no versículo 20 do capítulo 19, calafrios e febre, diarreia e a pele enegrecida. Isso é tão sério que quando os 3 amigos viram Jó, nem sequer o reconheceram. Então, o Satanás, quando ele vem para arrebentar com a vida de alguém, ele não vem para brincar, ele vem para arrebentar mesmo. E essa enfermidade de Jó era uma enfermidade muito séria, muito severa. Nós temos, então, esses métodos do diabo agir. Ele veio tentando Jó, ele veio usando os inimigos, os sabeus, os caldeus ali que levaram a prosperidade de Jó, e através da dor e do sofrimento ele vai tentar a Jó. E isso é um fato, o diabo tenta. Mas por que o diabo tenta? A primeira resposta que eu gostaria de te dar é porque o diabo não pode nos separar de Deus. Isso está em Romanos 8, versículo 35 ao 39, e eu quero ler com você. Romanos 8, versículo 35. Acompanha aí comigo na tela que eu vou ler aqui na minha Bíblia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e potestades e principados aqui, quem que é? É o inferno. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós acabamos de ver, nesse texto maravilhoso, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada em relação a algo externo, criatura, presente, futuro, coisa externa. Mas há uma coisa que nos separa. E isso está lá em Isaías 59, verso 2. É o pecado.
o nosso pecado e as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus, que é o Senhor, a fim de que Ele não nos ouça. Então o pecado nos separa. Por isso que o diabo nos tenta, para que ao nos ver pecar, ele sabe que nós nos separaremos de Deus. Por isso que ele nos tenta, para que nós pecamos e aí rompe o relacionamento com Deus. Nós nos distanciamos de Deus à medida que pecamos. Olhe comigo aí na tela que ele tentou Eva e Adão e conseguiu fazer eles pecarem, lá em Gênesis 3. Tentou Jesus no deserto e se frustrou, Mateus 4. Tentou Davi no palácio e teve êxito, lá no caso de Betseba, 2 Samuel 11. Tentou Jó no monturo e falhou. Às vezes somos mais passivos a cair em tentação quando estamos em zona de conforto. Geralmente a zona de conforto nos faz baixar a guarda. Quando baixamos a guarda, nos tornamos presa fácil. Temos que tomar muito cuidado. A exemplo do leão, o leão é assim, ele só ataca quando ele percebe que a presa baixou a guarda. Nós estamos lutando contra um leão. O diabo está ao nosso derredor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, de maneira nenhuma, nós podemos baixar a guarda. E parece que nós sempre mantemos a guarda baixa quando estamos em zona de conforto. Talvez esse seja um motivo do porquê a gente sempre está passando por prova. Porque se tem uma coisa que crente tem, é provação. Nós passamos por provações, mas em tudo isso somos mais do que vencedores. Vamos continuar aí, que é importante lembrar de que nós só somos tentados por aquilo que somos capazes de suportar. Em 1 Coríntios capítulo 10, 13, Paulo diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Só que é interessante porque a provação é uma espécie de treinamento. Deus ele não vai nos impor um teste, não vai permitir que passemos por uma situação que seja impossível de que nós suportemos. E a Bíblia nos adverte ainda que Ele, quando nos permite que passemos pela provação, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Então Ele nos dá um meio de suportar. Um meio bem essencial que temos hoje é a presença do Espírito Santo. É Ele que ajuda-nos em nossas fraquezas. Nosso terceiro tópico, o livro de Jó e a queda de Satanás, queda e ruína de Satanás. Em primeiro lugar, por que Satanás foi a ruína? Porque Jó não blasfemou. O propósito do diabo era ver Jó blasfemar, mas a Bíblia diz que Jó adorou. Então ele se frustra. Em segundo lugar, o diabo vai à ruína porque Deus se revelou a Jó. Qual que era o propósito da tentação, da prova? Distanciar Jó de Deus por meio do pecado. Como Jó com sua boca não blasfemou contra Deus, ainda que Jó tenha pecado, Jó ele era um homem com pecado, o único homem sem pecado é Jesus, mas todos os outros têm pecado em sua natureza, só que Jó era um homem reto. Nós vimos isso na aula passada, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele vivia em santificação e ele não blasfema contra Deus. Então o que acontece? No final da prova, Deus se revela para Jó, ou seja, o distanciamento é aproximado. Aquilo que era propósito do diabo, vou mandar a prova para Jó, para distanciar Jó de Deus, na verdade foi efeito colateral contrário. Ao invés de Jó se distanciar, aquilo aproximou Jó de Deus. Porque o próprio Jó vai dizer que conhecia Deus só de ouvir falar. Agora, no final da prova, o nível de intimidade aumenta. Jó agora tem uma percepção de Deus melhor do que antes. Por isso ele diz, com os meus olhos agora eu contemplo a tua formosura, eu te conheço com os meus olhos. Não que Jó viu literalmente Deus, mas é uma forma linguística de dizer que o nível de relacionamento aumentou. E em terceiro lugar, o diabo se frustrou, foi à ruína porque Deus restaurou Jó. O diabo não aparece no final do livro, e sim Deus e Jó. Isso mostra que Satanás é perdedor. Deus é vencedor por excelência e que, a exemplo de Jó, quem persevera na tribulação triunfará no final, em Deus e por Deus. Por isso que eu coloquei essa imagem aí do lado, a mulher pintando o rostinho feliz. Eu imagino Deus pintando o nosso rosto no final da grande provação aí,
No final de tudo isso, nós seremos felizes porque a nossa felicidade está em Deus. Nosso segundo, último subtópico, Jó e o testemunho de Deus. Vamos dar uma olhada aí naquilo que nós entendemos como testemunho de Deus. Deus nunca abandonou Jó, esse trecho aqui está na revistinha, tá bom? A graça, contudo, estava oculta, mas estava lá no momento oportuno, foi que ela se manifestou, Jó 38:1. Por mais que nós estejamos enfrentando momentos difíceis e não conseguimos notar a presença de Deus, Deus está lá. Por mais que a gente não consiga notar, perceber, Ele está presente em momento oportuno, Ele vai dar um start e nós perceberemos que, na verdade, durante todo aquele tempo, Ele estava lá do nosso lado, nós é que não tínhamos percebido ainda. Olha aí comigo na tela. Deus restaurou Jó quando ele orava por seus amigos e não quando ele discutia. Jó 42:10. Quando Jó está orando por seus amigos, o cativeiro dele muda. Deus vira o cativeiro dele. Quem sabe seja uma dica para mim e para você essa parte aqui. Que ao invés de nós querermos tanto lutar pela razão, estarmos gastando tempo com discussões com pessoas que não nos compreendem, que tal a gente orar por essas pessoas? À medida que nós oramos por essas pessoas, talvez seja do agrado de Deus, da vontade de Deus virar nosso cativeiro e mudar a nossa vida. Eu sempre falo que as pessoas podem fugir dos nossos argumentos, mas jamais serão capazes de fugir das nossas orações. Oração não conhece fronteira. Oração vai aonde nossos argumentos não podem ir, porque oração é apelar para o céu. Então, é basicamente isso. Jó teve o seu cativeiro virado. Apesar da prova tremenda, da realidade de Satanás, foi nesse cenário onde Satanás deu a sua cara iracunda, irada, com raiva, que nós podemos ver a face sorridente de Deus, nos mostrando que Ele sempre estava conosco, em nós, atuando através de nós, e que a sua providência ela é perfeita e vem no momento certo para nos dar o escape e a vitória certa. Então nós chegamos aqui à nossa conclusão. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula de hoje? O livro de Jó apresenta Satanás. Apresenta aí, né? Mas apresenta Satanás de forma real como um ser dotado de personalidade. Por isso não pode ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó esteve sempre debaixo da soberana mão de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, primeira epístola de João 5,18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Nova tradução na linguagem de hoje. Por isso descansa em Deus. Maior é o que está conosco. É isso, gente. Eu quero aqui agradecer a você que ficou comigo até o final. Lembrando que nossa aula estará disponível no Telegram, tá bom? Esse slide aqui vai estar em aberto. É bom que você já corrija o que tem que corrigir, dá uma melhorada aí, vê o que pode melhorar. E se você achar por bem, você pode usar aí na sua aula, na sua escola dominical. Eu quero agradecer aos inscritos, aos irmãos que têm compartilhado. Gente, eu fico muito feliz por isso. O nosso outro canal foi derrubado, mas para a glória de Deus eu sei que esse vai crescer e nós vamos alcançar muitas vidas para Jesus. Nós vamos alcançar pessoas de forma maravilhosa. Eu fico muito encantado com isso, muito maravilhado, e tudo isso é a mão de Deus. Não é eu que sou bom, não, jamais. É a graça de Deus, nós somos vasos, nós somos pó. E tudo isso é a glória e a misericórdia, a graça de Deus. Eu quero pedir que você não se esqueça de compartilhar, é muito importante. Esses 400 inscritos que vieram foi porque os pouquinhos que nós estávamos em um número de 80. E em 2 semanas chegamos a 400, tá vendo? Então esses 80 compartilharam, foram compartilhando e aí chegamos a 400, para a glória de Deus. Se esses 400 compartilharem, quem sabe a gente chega a 800, a 1000 e vamos levar a mensagem de Deus. Nós iniciamos essa escola dominical orando e vamos terminar também orando para a glória de Deus. Amém?
Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós chegamos no final de mais uma aula, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pedindo que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, meu Deus, que ficou comigo até o finalzinho dessa aula. Meu Deus, que a tua boa mão o alcance essa irmã, Pai, e quem sabe meu irmão e minha irmã está passando por um momento difícil, talvez esteja enfrentando um desemprego, um problema de saúde. E nós oramos pedindo, meu Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor traga cura. Quem sabe muitos dos nossos irmãos que estão aqui não têm recursos financeiros para comprar livros, meu Deus, ou qualquer que seja o meio de se aprofundar, meu Deus, em conhecimento. Que essa aula sirva, meu Deus, de subsídio para abençoar o nosso irmão e trazer um alimento mais sólido aí para a sua escola dominical. Pai, eu te agradeço pelo crescimento do canal, eu te agradeço pelos 437 inscritos, que são os inscritos atual do canal. Que o Senhor abençoe ricamente todos aqueles que têm compartilhado, que têm curtido. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor, meu Deus, para fazer isso, e que teu nome seja glorificado em tudo isso. Pai, abençoa e que nós possamos entender que apesar da presença do maligno, Pai, nós confiamos e sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e por isso não tememos mal algum. Ser conosco, Pai, nós oramos para a glória do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre sua casa, sobre o seu coração. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro aqui no nosso humilde canal. Deus abençoe e até a próxima.